Jogar a mochila? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tudo bem, pode fechar os olhos, sair correndo um pouco e dar um tempo, né? Então, fez uma coisa muito difícil, e eu faço isso às vezes. Consegui vencer uma barreira. Tira um tempinho e descansa. Porque realmente é bem exaustivo emocionalmente falando. A gente pensa que não, que é bobagem. Gente, é terrível vencer os nossos medos. É justamente muito difícil. Mas aí, depois que vocês conseguiram, vocês estão de parabéns. Aí, tira um tempinho, vai descansar, tira uma tarde livre para não pensar em nada. Beleza, então voltamos. Jogou a mochila? Agora pega um caderninho e começa a planejar. O que tu vai fazer? Já que tu já jogou a mochila, agora tu precisa planejar. O que tu vai botar nesse planejamento? O que tu vai entregar? Eu não sei o que vocês têm em mente, assim, né? O que vocês estão passando. Se vocês quiserem me trazer alguns exemplos, a gente vai pensando junto aqui. Mas, assim, pense naquela decisão que vocês precisam tomar, que vocês estão se amarrando. Joga a mochila e planeje. Beleza, agora eu tomei a decisão. É esse lado que eu quero ir. O que eu vou fazer agora? E joga no caderninho e planeja. Planejou? Aí vocês precisam ver duas coisas importantes. O que vocês já têm de recurso para dar conta disso? O que de fato vocês vão conseguir fazer? E o que vocês não vão fazer? Que vocês não conseguem fazer? Ai, Ju, que horror, que triste. Eu não vou conseguir? Não, provavelmente não vai. E aí, quando não, né, listou tudo que consegue e o que não consegue. Enfim. Aí colocou lá o que tu tem de recurso e o que tá faltando. Aí o que tá faltando, tu vai fazer uma coisa bem importante também, e que normalmente mulheres mais controladoras, tipo eu, tem muita dificuldade de fazer. Pedir ajuda. Então, vocês vão pegar a equipe de vocês, seja funcionário, seja marido, seja esposa, seja família, seja filho, não interessa. Junta uma galera que confia em ti, que acredita em ti. Senta com eles e mostra teu projeto. E agora não tem mais volta. Então vai, porque agora tu já jogou a mochila. Agora tem que buscar a mochila, tem que pular o muro, não tem mais o que fazer. E aí, feito isso, tu vai montar com eles ideias de como conseguir ir atrás daquilo que tu não tem. Pode ser buscar parceria, pode ser... Enfim, aí, né, vai ter várias soluções. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu tô falando, né, da minha própria... dessa mentoria que eu tô fazendo. Ela é uma mentoria bem cara, assim, bem cara. Eu paguei um carro quase para estar nessa mentoria. E eu vi que eu tava procrastinando. E aí eu tinha duas soluções. Ou eu abandonava o projeto e botava fora um carro, ou eu dava um jeito. E aí eu sentei e fiz isso que eu tô falando para vocês. Assim, eu pensei, o que tá me pegando? Onde que tá me pegando que eu não tô conseguindo avançar? Onde que tá o meu problema? E aí eu comecei a pensar. Então, assim, eu tinha algumas dificuldades de exposição, chegava num ponto que eu travava e não conseguia me expor mais. E outra questão é a parte tecnológica. Eu sou muito ruim para essas coisas, assim, de montar live, fazer isso, fazer aquilo, programa, eu sou horrível. E aí eu tava conversando nessa mentoria com uma das pessoas que orienta a gente, e a pessoa falou assim, pede ajuda. Tipo, tão simples, pede ajuda. Gente, uma coisa tão simples, mas parece tão difícil. E aí eu consegui ajuda, e fechei uma parceria maravilhosa. Hoje temos uma equipe, e é graças a eles também que eu tô conseguindo destravar, porque senão eu não ia conseguir, eu tava procrastinando. Mas é isso, a gente não vai ser perfeita, não esperem que vocês continuem com a ponta do lápis apontadíssima, linda e maravilhosa, porque vocês vão ter que escrever muito para ficar boas. E a gente precisa entender que não é sobre mostrar para os outros o quanto a gente é perfeita, mas é o quanto a gente marca a vida dos outros enquanto a gente escreve. E a gente vai pedir ajuda se precisar, a gente vai buscar outros recursos, a gente vai buscar socorro, a gente vai pedir um colo. Provavelmente, já vou adiantar para vocês. Se vocês jogarem a mochila do outro lado e vocês buscarem ajuda para executar e vocês não pararem, eu vou dizer o que vai acontecer. Não com todo mundo, tá? Mas com algumas pessoas. Comigo, por exemplo, acontece porque eu tenho uma personalidade que eu somatizo mais. Quando eu não paro, eu continuo indo, o meu corpo começa a parar. Ele sempre dá um jeito de me deixar trancada. Me dá lombalgia, eu fico travada, assim, eu travo, literalmente, eu travo. Eu tenho crise de enxaqueca, eu tenho crise de ansiedade, que eu fico extremamente tonta, jogada no chão, eu não consigo ficar em pé, eu fico totalmente zonza, eu tenho labirintite, enfim, eu travo muito. Inclusive, teve uma vez, eu detesto vender, né? Eu já contei isso pra vocês. Aí eu tinha que fechar um negócio, e eu tinha minha empresa, eu era dona, tinha outras pessoas na minha equipe, vendedor, tudo, mas a pessoa pediu que eu fosse. Gente, vocês não têm noção. Tava lá a Juliana, linda, leve, plena na reunião,
extremamente ansiosa, porque eu não gosto disso, é muito difícil para mim, me exige demais emocionalmente. E eu comecei a passar mal, e eu senti que eu ia vomitar. Eu falei para ele, tu me dá licença só um pouquinho? Aí eu saí da empresa, fui até a sarjeta, vomitei na sarjeta, a gente já fez isso, eu sou um horror. Vomitei na sarjeta, me recuperei, fui até o banheiro, passei uma água no rosto, lavei os dentes e voltei para a reunião plena. Porque eu não vou me travar por causa disso. Não tem problema. E eu fico nesse diálogo interno comigo mesma. Eu falo, tu quer vomitar? Não tem problema, a gente vai lá, vomita e depois volta. E eu faço isso comigo. E eu tenho essas conversas comigo, eu acho muito legal, porque por mais difícil que seja, daqui a pouco passa o mal-estar. Porque é como se meu corpo dissesse assim, mas que praga, né, que ela não para. E aí alivia. Então, se vocês jogarem a mochila, provavelmente vocês vão travar em algum ponto. Não tem problema. Achem a solução e continuem andando, porque vai passar, o sintoma passa, o mal-estar passa. Isso é gerenciar as emoções. Sempre a gente vai se preocupar, mas a gente não precisa travar por isso, nem parar por isso. E aí eu queria, então, contar para vocês, né? Estou fazendo com toda a dificuldade do mundo, dessa vez menos dificuldade, porque eu pedi ajuda, eu descansei, né? Então eu tô com uma equipe hoje montada que já me dá suporte. A gente errou um monte, eu queria ter feito muito mais coisa, mas enfim, né? Farei no próximo. Eu sempre penso, o próximo vai ser melhor, o próximo vai ser melhor e o próximo vai ser melhor. Isso me acalma, é um mantra, né? Não estamos numa situação financeiramente positiva no Brasil, né? Estamos saindo de uma questão de crise econômica, crise política, enfim. Então a gente também, né, não sabemos como vai estar amanhã, as vendas e tudo mais, daqui a pouco tá sem dinheiro. E aí eu queria trazer uma oportunidade de conseguir honrar com a mochila que vocês jogaram do lado de lá. O que eu quero só mostrar, e esse é o último ponto, né, porque eu falei assim, ó, joga a mochila, fecha os olhos e joga. E depois dá uma descansadinha para não passar mal, pega o caderninho e monta o planejamento, pede ajuda, define o que tu tem de recurso que não tem, pede ajuda para ser criativo e descobrir como que tu vai arranjar o que não tem. Descansa de novo no meio dessa jornada, a gente precisa dar uma descansada, a gente precisa descansar, voltar à nossa sanidade mental para a gente não pirar. E aí o mais importante, sejam criativas. A gente precisa ser criativa para resolver os perrengues. O que não dá é a gente ficar com desculpinha. Quer dizer, dá, né? Dá para dizer, ai, não deu, ai, não consegui, ai, isso. Gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Eu sei, desculpem falar isso, mas é verdade. Se eu tô em cima do muro é porque eu decidi que eu não quero. Porque quem quer, pula. Quem não quer, fica, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu sei que tu não sabe. Mas tu tem duas opções, ou vai ou não vai. Como tu não foi, tu decidiu ficar, tá tudo certo. Só não te queixa. Né? Não dá pra reclamar depois da vida que tá levando. Eu ainda postei no negócio. Eu reclamo, nossa, eu reclamo um monte. Eu sou bem reclamona, assim, quem trabalha comigo, meu Deus, eu reclamo. Mas eu faço pelo menos. Então vai reclamando mesmo, não tem problema, tá? Mas ou vão, ou não vão. Eu tava no primeiro semestre de faculdade, eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro. E tinha um congresso. Meu sonho era fazer neurociência, porque eu queria entender o funcionamento humano. Eu sou a figura mais louca que eu adoro entender como que funciona, né, o pensamento e as conexões. Ia ter um congresso de neurociência. Aí eu fui lá, planejei quanto que eu precisava de dinheiro de ônibus, quanto que era o ingresso, né, para participar do congresso, tudo. E coloquei tudo anotadinho. Aí eu vi que eu precisava, não vou lembrar agora, mas sei lá, eu precisava, sei lá, uns R$300. Aí o que eu fiz? Eu fiz a rifa. E eu botei na parede da minha casa, para todo mundo que entrasse em casa, fosse família, fosse amigos. E aí eu coloquei isso pregado e eu não oferecia. Eu dizia, as pessoas achavam engraçado, eu fiz um quadro bem colorido, bem diferente. Quem entrasse mete o olho. Então, daqui a pouco, se vocês têm uma empresa física, pode colocar isso na empresa na física, numa parede. Se vocês têm alguma lojinha, por exemplo, no Instagram, coloquem isso no Instagram, mas tem que ter um bom discurso, que é o que pega. O que fez as pessoas comprarem a minha rifa não foi comprar a rifa. Às vezes as pessoas elas nem querem pelo prêmio em si, mas elas querem ajudar os outros. As pessoas, de forma geral, gostam de ajudar os outros. Então, façam isso de coração. Não peçam o dinheiro. Peçam ajuda para vocês chegarem onde vocês querem. E, em troca, vocês vão oferecer o serviço de vocês. As pessoas, sem sombra de dúvida, vão ajudar. Experimente fazer isso. Aí eu fiz, levantei o dinheiro, todo bem linda, e aí o congresso foi cancelado. Acabei não indo, troquei, fui trabalhar na área organizacional, mas tudo certo. Mas esse é um exemplo para vocês. Porque aí tem várias outras possibilidades. Como que a gente pode conseguir levantar um dinheiro rápido? Dê uma pensada. O que vocês sabem fazer que, de repente, as pessoas gostariam de ter e vocês poderiam
usar isso, né? E não estão usando. Mesmo que não seja do negócio de vocês. Vou dar outro exemplo. Mas assim, eu não quero que vocês achem que eu sou uma pessoa fora da curva. Não sou, só porque quando eu boto uma coisa na cabeça eu sou teimosa, tá? Eu sou taurina. Quando eu decidi fazer intercâmbio, estudar fora, eu fui estudar no Canadá uma vez, né? E aí eu precisava juntar dinheiro, eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro. Enfim, nunca tive uma relação muito próxima com meu pai, então eu também não podia garantir que eu ia conseguir dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar. Na época, eu fazia estágio na faculdade, eu ganhava R$ 290. E a minha mãe era funcionária pública aposentada, ganhava uma mixaria, assim, né, um saláriozinho e meio. Então ela também não tinha muita condição de me ajudar com muita coisa. O que eu fiz? Era época de férias. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a trabalhar de noite em festa, que eu ganhava uma grana legal. Eu saía das festas 5 horas da manhã e eu pegava de caixa num posto, eu tocava das 5 até 1 da tarde. Desse posto, aí eu fazia para casa, eu fazia brinco para vender, eu fazia tipo artesanato, assim, eu fazia brincos e vendia, e eu passava, lavava e passava roupa para fora. Para pessoas que, tipo, a minha prima detestava passar roupa, eu passava roupa. Nesse movimento, e tudo para juntar o dinheiro para eu poder ir para o Canadá. Parece surreal, mas eu levantei R$ 4.000 em 3 meses, tá? Sendo que eu ganhava 290. Tipo, eu cobrava R$ 1 a peça, R$ 2 a peça de roupa, eu vendia brinco a R$ 30, enfim. Aí eu lembro que quando eu tava fazendo isso, até aula de inglês eu dei também, aula particular de inglês na época. E quando eu tava fazendo isso, eu lembro que o pessoal via esse meu movimento e eles ficavam encantados. Meu Deus, como que eu posso te ajudar? A minha mãe passava as roupas pra mim, já tava no momento que ela já passava roupa. O meu marido contratou aula de inglês para todas as funcionárias dele. Ninguém queria aula de inglês, mas ele contratou porque ele nem era meu marido na época, era só meu namorado. Mas também ele ficou super empolgado. Então, se as pessoas começam a ver o nosso movimento, e as pessoas querem ajudar, isso contagia, as pessoas querem fazer, elas sabem parte disso. Então, façam isso, pensem. Eu já vim de brigadeiro, já fiz brigadeiro para vender. Então, assim, aposto que vocês têm coisas que vocês podem fazer, uma extrinha. E aí a gente tem que entender que é por um motivo específico, tá? Eu diria que o melhor é fazer a rifa, porque tá dentro do negócio de vocês. Vamos lembrar lá em manter o foco, tá? Então, a rifa é o melhor. Mas, dá para buscar outras coisas? Pense o que vocês têm dentro de casa que vocês não usam há muito tempo, que dá para vender, dá para levantar uma grana. Pense o que vocês podem fazer para oferecer para as pessoas. Daqui a pouco pode fazer um pão. A Nayana faz, né? Tudo bem que já é o negócio dela. Mas, assim, pensa num programa de uma assinatura de pães, Nayana. Combina com algumas pessoas que te paguem, sei lá, por semana 3 cafés que tu entrega. Aí todo dia de manhã tu entrega lá. Ou enfim. Tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. E aí eu amo essa parte que é a inovação. Ó, a Michelle que tá fazendo brownie. Enfim, vocês podem dar ideias também. Mas eu quero justamente que vocês enxerguem que tem várias possibilidades. Não paralisem. Joguem a mochila e depois de jogar, corra atrás. Peçam ajuda. A galera gosta de ajudar. Então façam isso que vocês vão se surpreender. Acho que é isso, né? Dados os recados paroquiais, desejo que vocês joguem a mochila pro lado de lá. Não se encolham. Joguem e depois corram para buscar. E se precisar contar comigo, podem contar que a gente vai buscar juntas, tá?